Bom dia. Na aula de hoje, a gente vai explorar dois autores, o Edward Chamberlain e a Joan Robson, que são autores que trabalharam a questão da economia neoclássica e que, de certa forma, fizeram uma série de aprimoramentos e até questionamentos sobre a base sobre as quais a economia clássica e neoclássica estavam fundamentadas. Primeiro a gente começa com Chamberlain, que era um economista americano. Em 1933 ele escreveu o livro The Theory of Monopolistic Competition, onde ele procura criar uma área que hoje os economistas até chamam de uma nova estrutura de mercado. Outros economistas dizem não, que é só um caso especial da estrutura de mercado que já existia, que é o oligopólio. Então, as pessoas falam sobre o modelo de concorrência monopolística como sendo ou uma nova estrutura de mercado ou um caso especial dos oligopólios. Mas, basicamente, com a publicação desse livro, o que o Chamberlain queria tratar, do ponto de vista formal da teoria econômica, é o seguinte: a escola clássica trabalhava com basicamente dois modelos distintos, que era a competição perfeita, ou seja, um modelo de mercado completamente competitivo, e o extremo oposto, que era o monopólio. E aí alguns clássicos como Cournot, Stackelberg, Bertrand trabalharam modelos de alguma competição, mas muito limitada, como modelos de duopólio, só duas empresas participando do mercado. E o Chamberlain começou a pensar o seguinte: o que é que acontece se nós tivermos um modelo onde a gente tem características intermediárias entre monopólio e monopólio não, mais duopólio, né? Monopólio, duopólio e o mercado competitivo. Será que a maior parte da economia não é dominada por essa estrutura de mercado? Então, a ideia básica é que talvez, de acordo com Chamberlain, a maior parte das empresas está em mercados que têm esse tipo de característica. Então, é importante a gente estudar e analisar esse tipo de estrutura de mercado, que passou a ser chamado, então, de concorrência monopolística. Quais seriam, então, as características da concorrência monopolística? Primeiro, como era um modelo intermediário entre monopólio, duopólio e concorrência perfeita, sempre se pensava em concorrência perfeita como uma estrutura de mercado onde todos os fabricantes fabricavam produtos rigorosamente iguais, ou seja, produtos homogêneos. E o Chamberlain começou a pensar: e se as empresas procurarem diferenciar seus produtos? Ou seja, eu vou ter um mercado onde as empresas vão vender café, por exemplo, só que cada um procura dizer: meu café é diferente do outro. Eu faço um café com grãos torrados em temperatura mais alta, ou então grãos moídos de uma forma diferente. Então, a ideia era tentar diferenciar os produtos, e não que os produtos fossem homogêneos. Havendo essa diferenciação do produto, então, a gente tinha uma característica muito importante, que era o fato das empresas se depararem com a curva de demanda negativamente inclinada. Ao contrário da concorrência perfeita, onde a curva de demanda era completamente horizontal. O que é que significa isso, uma curva de demanda horizontal? Significa que entre a empresa fabricar zero, um ou infinitas quantidades, não importa, isso não ia mudar em nada o preço que estaria sendo praticado nesse mercado. Chamberlain pensou o seguinte: talvez haja uma grande influência das empresas, da quantidade que as empresas vão produzir, sobre o preço. Se elas produzirem uma quantidade muito pequena, uma, duas, três, é possível que o preço seja muito alto, mas se elas produzirem uma quantidade muito grande,
1.000, 2.000, 5.000, 10.000 unidades desse produto, pode ser que o preço seja bem baixo. O que é que isso significa? Isso significa que a empresa vai se deparar com a curva de demanda, que é uma curva de demanda negativamente inclinada. Ou seja, essa curva de demanda, ela vai ter uma capacidade de a empresa manipular preços, né? Uma característica que já é bem diferente da concorrência perfeita, se aproxima mais a um monopólio ou a um duopólio. Bem, outra característica que Chamberlain mostrou é a ideia de haver livre entrada de novas empresas nesse setor. Ou seja, como concorrência perfeita, né? Não há monopólio, então qualquer empresa pode entrar ou sair desse setor. Por quê? Porque um setor de concorrência monopolística é extremamente dinâmico. No monopólio não há entrada de nenhuma empresa. Se entrar, uma empresa já deixa de ser monopólio, passa a ser duopólio. Um duopólio, se sair uma empresa, deixa de ser duopólio, passa a ser monopólio. Se entrar uma outra empresa, passa a ser um oligopólio de três empresas. Então, em monopólio e duopólio não há entrada ou saída de empresas. Já nesse modelo de concorrência monopolística, a entrada e saída de empresas sem problema nenhum. É livre a entrada e saída de empresas. Na concorrência perfeita, quarta característica, os preços precisam ser iguais aos custos marginais. É a característica básica da concorrência perfeita. No mercado completamente concorrencial, onde nenhuma empresa tem preponderância sobre as outras, nenhuma empresa pode manipular preço. Então, as empresas chegam no mercado com o preço já está dado, elas simplesmente escolhem que quantidade elas vão produzir, porque o preço não pode se modificar. Já no modelo de concorrência monopolística, Chamberlain pensou em características mais próximas do monopólio ou do duopólio, ou seja, as empresas, por diferenciar seus produtos, elas se deparam com uma curva de demanda negativamente inclinada, então elas podem aumentar seus preços ou reduzir seus preços. Elas podem pensar o seguinte: o que acontece se eu aumentar meu preço em 10%? Se a minha quantidade crescer 20, 30, 40%, ou seja, mais de 10%, significa que a receita vai aumentar. Ou melhor, crescer não, cair, né? Uma curva de demanda negativamente inclinada, então o que acontece? Os preços aumentam em 10%. Se a demanda cair 20, 30, 40%, o que acontece? Preço aumentando 10%, mas demanda cai em 40%, então a receita vai cair. Né? Já se eu aumentar meus preços em 10%, a demanda só cair 5%, 1%, 2%. Então a minha receita vai aumentar. Então as empresas podem pensar nisso. Eu vou diminuir os preços em 10% e minha demanda vai aumentar em 50%. Então, minha receita vai aumentar. Por quê? Porque o efeito de queda dos preços é menor do que o efeito de aumento da quantidade vendida. Então, as empresas, numa concorrência monopolística, elas podem manipular preços olhando para as suas receitas e olhando também para os seus custos. Como consequência do ponto 4, a gente tem o ponto 5. O que acontece no ponto 5? No ponto 5, a gente vai ver uma característica interessante. Em um modelo de concorrência perfeita, eu tenho um sistema eficiente. O que é que essa eficiência me diz? Essa eficiência me diz que eu devo olhar para o nível de produção onde nível de produção eu devo olhar. Devo olhar para esse nível de produção onde eu tenho eficiência produtiva. Onde é a eficiência produtiva? É aqui nesse gráfico no ponto T, ou seja, onde a curva de custo marginal, MC, corta a curva de custo médio, AC. E onde é que ele corta? Corta exatamente no ponto onde o custo médio é o menor possível. Esse é o ponto de mínimo do custo médio. Então, a curva de custo marginal corta a curva de custo médio, onde a curva de custo médio é a menor possível. Isso significa eficiência produtiva. Ou seja, uma empresa em um mercado concorrencial estaria produzindo a quantidade C. Já uma empresa em um
Uma concorrência monopolística poderia produzir a quantidade A ou a quantidade B. Onde é que ela iria ver? O que é que ela ia fazer para ver quanto ela deveria produzir? A, B ou C? Ela deveria ver aqui. Onde é que, dada a minha quantidade B, eu rebato essa quantidade na curva de demanda. Essa curva de demanda está me dizendo o quê? Que eu posso cobrar esse preço M. Esse preço M é bem maior do que o preço L. Seria o preço que a empresa cobraria caso ela tivesse no mercado concorrencial, concorrência perfeita. L, ok, é equivalente a esse ponto T. Já M é equivalente ao ponto N, que é onde a curva, onde essa quantidade B bate na curva de demanda. Então, a empresa numa concorrência monopolística teria capacidade de manipular preços, ou seja, de cobrar preços mais altos do que os preços que seriam cobrados em um sistema de concorrência perfeita. Portanto, o que a gente tem? O que a gente tem é que na concorrência perfeita eu tenho eficiência produtiva. Já na concorrência monopolística, eu não tenho eficiência produtiva. Por quê? Porque o preço que é cobrado, ele vai ser maior do que o custo marginal. Então, o preço cobrado vai ser, né, em uma área onde o custo médio é maior do que o custo médio mínimo. Portanto, não há eficiência produtiva. O que há é o ponto 6, capacidade ociosa. E essa capacidade ociosa é uma capacidade ociosa permanente. Por quê? Porque a empresa se interessa em ter capacidade produtiva em excesso. Basicamente, a empresa pensa o seguinte: eu vejo que esse mercado aceitaria que eu produzisse 15 mil unidades do meu produto. Então, eu vou montar uma fábrica para produzir 20 mil unidades. Eu produzo 15 mil e, portanto, eu contemplo todo o mercado, toda a demanda do mercado. Mas por que a minha empresa tem capacidade de produzir 20 mil? Porque num modelo de concorrência monopolística, a empresa ela pensa em manter uma capacidade ociosa permanente. A ideia é o quê? Essa capacidade ociosa permanente vai gerar o ponto 7, que é uma ineficiência alocativa. A gente viu que o ponto 7 é uma consequência do ponto 5. Ou seja, na concorrência perfeita, a gente tem uma alocação de recursos eficiente. Mas na concorrência monopolística, a gente tem eficiência e ineficiência na alocação de recursos. Por quê? Porque na concorrência monopolística, o preço praticado é um preço onde o custo médio ele não é o mínimo, ele é acima do mínimo. Então, isso cria uma capacidade ociosa permanente. A empresa dimensiona suas fábricas, a sua capacidade produtiva, para produzir mais do que a demanda do mercado comporta. Basicamente, por que isso? Qual seria a razão de dimensionar uma fábrica, de dimensionar toda a sua capacidade produtiva para produzir mais do que a demanda comportaria? A ideia é criar algum tipo de vantagem competitiva sobre a concorrência, de forma a, quando houver algum tipo de explosão da demanda, o que acontece no mercado competitivo? Onde todas as empresas produzem de forma eficiente, ou seja, produzem o máximo da sua capacidade produtiva. Na concorrência perfeita, como as empresas estão produzindo o máximo de sua capacidade produtiva, quando há explosão da demanda, isso atrai novas empresas para esse mercado. E as empresas que já estão no mercado, as empresas incumbentes, elas não têm capacidade de aumentar a sua produção. Já numa concorrência monopolística, as empresas que já estão no mercado, elas podem aumentar a sua capacidade de produção, por quê? Porque elas estão trabalhando com capacidade ociosa. E de repente eu dimensionei minha fábrica para produzir 20 mil, mas eu só estou produzindo 15 mil, contemplo toda a demanda do mercado, de repente há uma explosão na demanda, a demanda sobe para 18 mil. Imediatamente eu tenho condições de aumentar minha produção em 3 mil a mais. Eu antes produzia 15 mil, agora eu produzo 18 mil. Por quê? Porque eu tinha capacidade ociosa. Essa capacidade ociosa faz com que eu tenha capacidade de reagir imediatamente a um repique de demanda. Então a empresa consegue
aumentar a sua produção de uma hora para outra por ter capacidade ociosa permanente. Bem, que características, então, o Chamberlain pensou que teria esse modelo de concorrência monopolística? Chamberlain foi muito influenciado por um economista italiano chamado Piero Sraffa, onde ele criou o conceito de monopólio natural. O que seria monopólio natural? A ideia de monopólio natural é a ideia de que eu teria algo mais ou menos assim. Eu teria a capacidade de estar numa área onde os custos médios eles estão decrescentes. Então, Piero Sraffa pensou o seguinte: o que é que acontece se as empresas estão produzindo, no máximo, alguma coisa entre R e S? Elas nunca chegam a produzir essa quantidade equivalente a C, que é no ponto T. Elas não chegam ao ponto T, elas passam por aqui, vão aumentando a produção e aumentam no máximo até R e a S. O que acontece? Que é nessa curva de custo médio, o que é que os pontos R e o ponto S estão me dizendo? Estão dizendo que as empresas estão produzindo a quantidade A ou B, né? Equivalente aos pontos R e S. Nesses pontos R e S, onde é que está o custo marginal? O custo marginal é essa curva aqui. No ponto R, o custo marginal está muito abaixo do custo médio, que fica aqui em cima do ponto R, quando eu produzo a quantidade A. Quando eu produzo a quantidade B, o custo marginal está aqui, ainda bem abaixo de S, né? Então, tanto a quantidade A quanto a quantidade B, o custo marginal, o custo médio é R ou S, e o custo marginal está bem abaixo do custo médio em ambos os pontos. O que é que isso significava para o Sraffa, e que influenciou muito o Chamberlain? Isso influenciava o seguinte: se eu estou produzindo a quantidade A ou B, eu posso continuar aumentando a minha produção e os meus custos médios ainda vão continuar caindo e eles ainda vão cair e vão se manter acima do custo marginal. O que é que significa os custos médios estarem permanentemente acima dos custos marginais? Olha, qualquer ponto à esquerda do ponto T, os custos médios estão permanentemente acima dos custos marginais. A curva de custo marginal é MC, a curva de custo médio é AC. Então, o fato de estarem permanentemente acima dos custos marginais é a evidência da existência de economias de escala. O que são economias de escala? Economias de escala significa o processo de queda do custo médio quando eu aumento a quantidade produzida. Em qualquer momento em que a produção for menor do que C, o aumento da produção equivale a uma queda do custo médio, quando a unidade de produção está sendo produzida a mais. Quando eu produzo uma unidade a mais, os custos médios caem a qualquer nível de produção abaixo de T. Quando é que ela vai deixar de cair? Quando ela atingir o ponto T. Mas qualquer ponto à esquerda de T, eu estou aumentando o meu nível de produção e os custos médios estão caindo. Então, Chamberlain, ele olhou para isso e pensou: a gente tem então que produzir qualquer quantidade que seja à esquerda do ponto T significa ineficiência produtiva, que é o que acontece exatamente quando eu tenho um monopólio natural. Ou seja, quando se tem monopólio natural, há economias de escala e que há um processo de ineficiência na alocação de recursos. Os custos médios sempre estão acima dos custos marginais. Eles sempre estão praticando um custo médio que é maior do que o custo médio mínimo, que seria no ponto T naquele gráfico. Então, Chamberlain viu que esse sistema era um sistema ineficiente e pensou: por que, que há esse sistema ineficiente? E achou estranho que esse sistema era um sistema que gerava ineficiência produtiva e era um sistema instável. E ele pensou: as empresas que estão nesse sistema estão produzindo produtos diferenciados, estão cobrando
custos, estão tendo um custo maior do que o custo mínimo de produção e estão se deparando com custos médios acima dos custos marginais e o preço que eles cobram é também acima do custo marginal. Então, é um sistema instável e ineficiente. Só que o grande problema é que Chamberlain não foi capaz de ver que, ao produzir produtos diferentes, essas empresas poderiam estar aumentando o bem-estar dos consumidores. Ou seja, quando os produtos produzidos, existe uma anedota muito conhecida, quando, no começo do século XX, o magnata da indústria automobilística, Henry Ford, criou um sistema de produção em linha de produção, onde ele enfatizava a inflexibilidade desse sistema, dizendo o seguinte: você pode comprar carros Ford de todas as cores que você quiser, contanto que seja preto. Por quê? Porque esse sistema de produção ele não era flexível a dar aos consumidores a oportunidade de comprar carros da cor azul, branca, amarelo, verde, vermelho, não. Ele só conseguia produzir nesse sistema de produção em massa, em uma esteira de produção, com escala de produção em massa, se fosse da cor preta. E aí a grande questão é: e se o consumidor desejar cores, formas, estilos, características diferentes para o produto? Fornecer essas características diferentes, mesmo a um custo de se deparar com um custo médio maior, será que não gera aumento de bem-estar para o consumidor? Essa era uma característica que a escola marginalista enfatizava, né? Ou seja, é possível aumentar o bem-estar do consumidor, aumentar a utilidade do consumidor ao gerar produtos em que melhorem o bem-estar dele de consumir. Chamberlain, economista americano, que analisou a estrutura da economia no começo do século XX, só que do outro lado do Atlântico, havia na Inglaterra uma grande tradição de economistas nas duas grandes universidades inglesas, Oxford e Cambridge, e a economista Joan Robson tinha sido aluna de Alfred Marshall na Universidade de Cambridge e também Arthur Pigou. E ela estudou bastante a economia neoclássica com Marshall e com Pigou, e, paradoxalmente, também no mesmo ano de 1933, com alguns meses de diferença, ela escreveu um livro também com conteúdo muito semelhante ao conteúdo do Chamberlain. Mesmo sem saber que o Chamberlain tinha escrito aquilo, ela escreveu The Economics of Imperfect Competition. Era uma análise que tinha algumas semelhanças, só que a Joan Robson ela tentou analisar, nesse seu livro clássico, uma coisa um pouco diferente. Ela estava interessada em pensar o seguinte: o Chamberlain ele analisou mercados onde os produtores têm um determinado poder de manipular preços porque eles diferenciam produtos e eles cobram preços acima do preço do preços acima do custo marginal. A John Robson tentou olhar para o outro lado. Ela pensou o seguinte: e se a gente tiver uma estrutura de mercado onde eu tenha não apenas um ou poucos produtores e muitos consumidores? Se eu tiver o contrário, se eu tiver uma estrutura de mercado onde eu tenho muitos produtores e só um consumidor. E aí ela chamou essa estrutura de mercado de monopsônio. Monopsônio a gente pode ver o outro lado do espelho do monopólio, né? Então, se no monopólio uma empresa tem capacidade de manipular preços, cobrando preços acima do seu custo marginal de produção, ela pensou o seguinte: no monopsônio, talvez o consumidor faça o contrário. O consumidor force as diferentes empresas desse mercado a vender o produto a um preço abaixo do seu custo marginal de produção. E aí, o que é que vai acontecer nessa estrutura? Pensando no monopsônio como outro lado do espelho do monopólio,
Então a gente pensa, monopólio, um único produtor e inúmeros consumidores. Monopsônio, inúmeros produtores, um único consumidor. Então, se a gente tem no monopólio uma curva de demanda que é igual à curva de receita média, e uma curva de receita marginal que é diferente da curva de receita média, essa curva de receita marginal vai igualar a curva de essa curva de receita marginal, ela vai igualar aqui o custo marginal. O que acontece quando receita marginal e custo marginal são iguais? A empresa monopolista vai produzir a quantidade B, só que ela não vai cobrar esse preço aqui, porque esse preço seria um preço que seria muito baixo, seria o preço equivalente ao que uma empresa em um mercado competitivo cobraria, já que a empresa no mercado competitivo iguala preço a custo marginal. O que, que a empresa monopolista faz? Ao decidir produzir essa quantidade, que é quando ela iguala a curva de receita marginal MR à curva de custo marginal MC, nesse ponto, o que, é que a empresa monopolista faz? É essa a quantidade que eu vou produzir, então eu vou bater essa quantidade na minha curva de demanda. Está aqui a minha curva de demanda. A curva de demanda é a curva de receita média. No ponto N, eu tenho o quê? Essa quantidade B batendo na curva de demanda com a qual o monopolista se depara. É o monopolista, olhando para essa curva de demanda, ele pensa: a demanda desse mercado permite que eu cobre o preço M. Ao invés de eu cobrar um preço aqui abaixo de L, eu vou cobrar um preço M, que é um preço bem acima de L, e também o preço vai ser muito acima do custo marginal que está aqui nesse patamar. Com isso, o monopolista ele maximiza seus lucros. Ele produz menos do que a quantidade C, seria a quantidade que seria produzida em um mercado competitivo, produz só B, mas o preço que ele cobra é M, é muito acima de L, que seria o preço do mercado competitivo. Então, Joan Robson pensou o seguinte: se o monopolista faz isso em um mercado onde ele é o único vendedor e se depara com inúmeros consumidores, o que é que faz o monopsonista? O monopsonista ele faz o contrário. O monopsonista, ao invés de igualar receita marginal aqui, receita marginal aqui, aqui é o valor do produto marginal, aqui é a demanda, que seria a receita marginal. E aqui seria o custo marginal, certo? Custo marginal sendo igual a receita marginal, eu estaria aqui, nesse nível, seria o nível de preços em um mercado competitivo, onde eu teria uma quantidade igual de compradores ou de consumidores. Ou não precisa ser nem igual, mas muitos compradores, muitos consumidores, esse seria o nível de preço. Mas pense, por exemplo, numa região onde só tem uma empresa contratando trabalhadores e quem quiser trabalhar só pode trabalhar nessa empresa. Então, essa empresa tem o quê? Essa empresa, ela está, por exemplo, alugando a mão de obra. Né? O preço da mão de obra é o quê? O salário. Eu tenho inúmeros operários querendo trabalhar para a empresa, só uma empresa. Ao invés de ele pagar o salário nesse patamar, o que, é que a empresa vai fazer? Vai pegar e igualar aqui a o custo marginal, que é o salário que ela vai pagar para cada trabalhador, a receita marginal. O que é que ela vai fazer? Ela pensa, na verdade, é aqui, desculpe. Esse é o custo marginal e essa é a receita marginal. Receita marginal é aqui, custo marginal é aqui. Ela deveria igualar aqui e pagar esse salário, né? Mas só que o que ela vai fazer? Ela vai rebater isso na demanda que os trabalhadores têm para vagas de emprego.
Então, ela vai rebater nessa demanda que é aqui, essa demanda S, que é a oferta de trabalho por parte dos trabalhadores, que é o que os trabalhadores demandam para poder trabalhar. Então, ao invés de pagar esse salário aqui, que seria o salário de equilíbrio no mercado competitivo, a empresa monoopcionista paga um salário L. É um salário bem mais baixo do que o salário aqui, que seria o equivalente a N, o salário de mercado competitivo. Ou seja, o que é que o monoopcionista faz? O monoopcionista, ao invés de contratar a quantidade B de trabalhadores pagando um salário maior, se ele contratasse A, deveria pagar essa quantidade N. Se ele contrata mais S, ou seja, contrata B trabalhadores, ele deveria pagar S. Mas o que é que ele faz? Ele contrata menos trabalhadores, A trabalhadores, mas paga essa quantidade equivalente ao preço L. O que é L? É o salário que os trabalhadores vão receber equivalente a esse ponto R. Esse ponto R significa essa quantidade de trabalhadores trabalhando e recebendo esse salário L. Por quê? Basicamente porque, para John Robson, ela pensava o seguinte: se eu tiver uma estrutura de mercado onde eu tenho um monopólio invertido, que a gente chama de monopsônio, é o comprador que vai ter poder de barganha. Ele, então, vai impor o preço lá para baixo para aproveitar o fato de que ou os produtores vendem para ele ou não vendem para ninguém. É que ele tem um monopólio na compra desse produto. Né? Em função disso, ele não vai igualar o preço com o qual ele compra esse produto ao custo marginal da empresa. Né? Ele vai igualar o preço a quê? A utilidade marginal dele. Então, pense basicamente o seguinte: eu tenho essa quantidade de unidades sendo vendidas, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e o preço que está sendo cobrado é esse aqui. Unidade, o preço é 1. O monoopcionista, se quiser comprar, ele vai ter que gastar 1. Se antes ele não comprava, ele gastava 0. Agora, comprando, está gastando 1, então a diferença entre 0 e 1, o custo marginal dele é 1. E a utilidade dele, ao comprar uma unidade, vai ser 7. Certo? Imagine que esse monoopcionista comece a comprar 2 unidades. O preço sobe para 2. O custo total que ele tem, 2 vezes 2 é 4. O custo marginal é o quê? Antes ele comprava 1, agora ele está pagando 4. 4 menos 1, 3. Então, o custo marginal é o custo de comprar uma unidade a mais, subiu de 1 para 3. Né? E a utilidade marginal dele caiu ao comprar a segunda unidade, é 6. O que acontece se ele comprar a terceira unidade? 3 vezes 3, o custo total dele é 9. O custo total era 4, passou a ser 9. Então, o custo total aumentou para 5. A utilidade marginal dele foi para 5. Quando ele compra 4 unidades, preço 4, 4 vezes 4, 16. 16 menos 9 dá 7, custo marginal. Utilidade marginal 4. 5 unidades, preço 5, custo total 25. 25 menos 16, 9. Utilidade marginal caiu. E por último, 6 unidades, 6 vezes 6, 36. 36 menos 25, custo marginal foi para 11 e a utilidade marginal dele é 2. O que aconteceria se o mercado fosse competitivo? Em um mercado competitivo, o preço tem que ser igual à utilidade marginal, né? 4. O que a gente tem? Em um mercado competitivo, a gente tem todos os produtores vendendo 4 unidades, porque a utilidade marginal 4 se iguala ao preço 4. Então, 4 unidades seria a quantidade vendida por todas as empresas. E os compradores comprariam 4, pagando o preço 4, porque a utilidade marginal se iguala ao preço em um mercado competitivo. Só que o monoopcionista ele pensa o seguinte: por que eu vou comprar 4? Será que isso, comprar 4,
seria a mesma coisa que eu tivesse um mercado competitivo. Será que faz sentido olhar para esses números e igualar preço à utilidade marginal? Eu sou monopsonista. Então, eu tenho capacidade de manipular preços para baixo. Sendo eu o único consumidor desse mercado, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar a minha utilidade e igualar a minha utilidade ao meu custo. Então, para um opcionista, ele olha o seguinte: utilidade marginal 5, custo marginal 5. 5 igual a 5, ele iguala, então, a sua utilidade comprando só 3 unidades e não 4 unidades. Em 4 unidades, o que é que ele tem? Ele tem um custo marginal de 7 e uma utilidade marginal de 4. Então, ele olha o quê? Olha para o custo marginal e para a utilidade marginal dele. Ele iguala os dois aqui, 5 a 5, que equivale a 3 unidades consumidas. Então, o que é que o monopsonista faz? Ele consome 3 unidades, tendo uma utilidade marginal de 5, que iguala ao seu custo marginal de 5. Ele consome uma unidade a menos do que seria consumido no mercado competitivo e paga um preço bem menor. Qual é o preço que ele paga aqui ao consumir 3? Paga 3 por unidade. Se fosse um mercado competitivo, os produtores receberiam o preço de 4 por unidade. Então, agora os produtores estão fazendo o quê? Estão tendo que vender seu produto por um preço menor, gerando uma utilidade maior para o monopsonista, mas recebendo um preço menor do que receberiam se o mercado fosse competitivo. Isso é um caso clássico de uma região ou uma área onde tem só um ou poucas empresas contratando e uma quantidade muito grande de pessoas vendendo sua força de trabalho. Ou seja, a ideia é que o monopsônio mostra esse poder de barganha que os compradores têm quando os compradores são poucos e os vendedores são muitos. Com isso, o que a gente tem? A gente tem que o salário pago passa a ser esse aqui, equivalente a L, seria um salário menor do que o salário equivalente ao ponto S, e também a quantidade de trabalhadores empregados acaba sendo A ao invés de ser B, ou seja, menos pessoas trabalhando e essas pessoas recebendo um salário menor, L. Em função disso, o que a Joan Robson fez? Ela fez uma série de recomendações. Né? Quais seriam as recomendações da Joan Robson? Ela diz o seguinte: como existem possibilidades de monopsônio, principalmente no mercado de trabalho, a gente precisa que haja uma regulamentação do mercado de trabalho para que o salário de equilíbrio se assemelhe a um salário de um mercado competitivo. Ou seja, é necessário que sindicatos sejam criados para ter o poder de barganha, é necessária a criação de salários mínimos e de forma a enfrentar essa estrutura de monopsônio. Dado isso que a Joan Robson criou, vários economistas criticaram a análise de Joan Robson. Primeiro, porque a Joan Robson basicamente fez essa análise olhando só para o mercado de trabalho. E aí, o que esses críticos disseram? Disseram o seguinte: tudo bem, pode ter monopsônio no mercado de trabalho, mas também pode ter monopsônio no mercado de capitais, né? Mercado de compra e venda de máquinas e equipamentos. Pode ter monopsônio no mercado de insumos de produção. É necessário analisar não apenas um fator de produção que é o trabalho, mas também todos os fatores, todos aqueles fatores que são considerados capital, né? Todos eles podem receber uma remuneração abaixo do seu produto marginal, e não apenas o trabalho. Essa é uma das críticas, mas a principal crítica não é essa. A principal crítica é uma crítica que Joan Robson recebeu do seu próprio mentor e professor, o eminente economista inglês Alfred Marshall, que tinha sido professor da Joan Robson na Universidade de Cambridge. E o que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: é um modelo muito bom, muito interessante, que mostra um tipo de estrutura de mercado que a gente não conhecia até então, mas falta nesse modelo algo muito importante, que é a variável tempo. O que a variável tempo nos diz? Se eu tenho uma empresa que é monopsonista, ela contrata mão de obra a um preço
muito baixo, é um salário mais baixo que o salário de equilíbrio no mercado competitivo, com o passar do tempo, mais empresas se sentem estimuladas a abrir fábricas nessa cidade, nesse local, e aumentar a oferta de vagas. E aí o monopsônio deixa de existir, passa a ser ou um oligopsônio ou se torna um mercado mais competitivo no mercado de trabalho. Não apenas o mercado de trabalho, mas o mercado de outros fatores de produção, né? E aí, é, da mesma forma que a John Robson criticou os clássicos e neoclássicos por defenderem modelos de mercados competitivos, muitos dos economistas neoclássicos, entre eles Alfred Marshall, criticaram a John Robson por cometer o mesmo erro de autores clássicos e neoclássicos anteriores a ela, que é o quê? Ignorar o tempo como um efeito dinâmico. Ou seja, o modelo de John Robson é um modelo estático que, não levando em consideração o tempo, não levando até mesmo em consideração a distância, né? Porque os trabalhadores em uma cidade, em um local, que se deparam com um salário abaixo do salário de equilíbrio no mercado competitivo, podem pensar o quê? Os trabalhadores podem pensar o seguinte: por que não sair dessa cidade e ir para outra cidade e migrar de forma a receber um salário mais alto? Quer dizer, as migrações que há entre cidades, estados e até pessoas que abandonam seu país para ir para outro país, mostram que o mercado de trabalho é extremamente dinâmico, né? As pessoas mudam de locais no mercado de trabalho exatamente para se aproveitar desse fator tempo e desse fator distância, de forma a vencer esse modelo estático da John Robson, certo? Bem, é isso, a aula de hoje. Com isso a gente encerra essa parte da nossa matéria. Na próxima aula a gente vai continuar com mais matéria falando de economia matemática. São vários economistas que deram sua contribuição para a economia matemática. E esses economistas, eles vão continuar o trabalho de todos os economistas neoclássicos e clássicos que se anteciparam a eles e vão construir em cima dessas novas teorias e desse novo ponto de vista da economia. Certo? Então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, até a próxima. Tenham todos um bom dia.